Boa noite a todos vocês que nos acompanham pelas páginas do Facebook da Diocese de Barretos, da Mini Basílica, Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Barretos, e também pela fanpage Papa Francisco, amigos e amigas. Eu sou Dom Milton Kenan Júnior, bispo diocesano de Barretos, e venho com grande satisfação, durante algumas semanas, partilhar com vocês algo sobre Santa Teresa de Lisieux. Eu quero agradecer ao Padre Davis pelo convite, pela insistência para que eu ocupasse este momento de transmissão pelas redes sociais. Gostaria de dizer, serão vários encontros que nós teremos, uma média de 8, 9 encontros, em que nós, cada semana, vamos abordar um tema específico, seja da vida, como da espiritualidade de Santa Teresa do Menino Jesus. Santa Teresinha, doutora da Igreja. Portanto, se trata de uma figura extraordinária na vida da Igreja, cuja doutrina ilumina e, ao mesmo tempo, incentiva o nosso caminho espiritual. Nesse primeiro encontro, nós teremos como tema a filha de Luís e Zélia Martin. Nós vamos falar um pouco sobre os pais de Santa Teresinha, a chegada de Santa Teresinha a este mundo. E vamos procurar, a partir dos dados que nós temos, conhecer esta família santa. Os pais de Santa Teresinha são santos, São Luís Martin e Santa Zélia Martin. Foram beatificados em 2008 e foram canonizados em 2015. Portanto, se trata de uma família santa, um casal santo que deu à luz aquela que o Papa São Pio X dizia ser a maior santa dos nossos tempos. E nós vamos entender o porquê que Santa Teresinha se tornou tão importante na vida da Igreja no século XX. Nós vamos iniciar a nossa reflexão falando sobre o local onde nasceu Santa Teresinha. Ela nasceu em Alençon, uma pequena cidade na Normandia francesa. Para lá se transferiram os seus avós, sejam paternos como maternos. Quando os seus avós terminaram a sua carreira militar, então ambas famílias foram residir em Alençon. Foi em Alençon que Luís e Zélia Martin se conheceram, casaram-se, constituíram o seu lar, dando início a uma família numerosa. Santa Teresinha viveu em Alençon até os seus 4 anos e 8 meses. Nós temos notícia de Alençon já no século XI. Era um local de descanso no caminho, ou seja, na estrada que ia da Inglaterra até a Espanha. Alençon tornou-se mais famosa no século XVII pelas hábeis mãos femininas que confeccionavam rendas trabalhadas com agulhas. É ali que é criado o ponto de Alençon, também chamada a renda das rainhas, do qual nós vamos ouvir falar diversas vezes na exposição de hoje. O ponto de Alençon não é apenas um artesanato fino, mas é uma verdadeira obra de arte. Nós vamos então iniciar a nossa reflexão falando de Luís Martin. Por favor, queiram colocar a primeira fotografia. Luís Martin nasceu
aos 22 de agosto de 1823 em Bordeaux, aonde estava acampado o batalhão do seu pai Pierre Martin, que era capitão do exército francês, que por ocasião do nascimento de Luís estava retido na Espanha por causa de um movimento militar no qual ele estava envolvido. A gente sabe que os militares, eles constantemente vão mudando de lugar, né? Aos 4 anos e meio, nós encontramos Luís Martin em Estrasburgo, que fica ao norte da França. Aos 7 anos e meio, Luís Martin vai com a família para Alençon, na Normandia, no departamento de Orne. Luís Martin estudou em Alençon, certamente com os irmãos das escolas cristãs. E nos estudos, Luís Martin se revela mais um autodidata do que um aluno clássico do seu tempo. Luís Martin ama a literatura e nesse período ele aprende também o francês. Luís Martin é conhecido sobretudo pela descrição que Santa Teresinha faz do pai na sua autobiografia, um velho venerável, muito piedoso, que adora suas filhas, um pouco sonhador, que vive das suas rendas, das suas posses. A gente pode dizer que este é o Luís Martin II. O Luís Martin I é, ao contrário, um jovem que com perseverança e suave constância descobre o seu caminho, elabora pacientemente um projeto e ganha lugar na sociedade. Aos 19 anos ele deixa Alençon e vai passar longos períodos como aprendiz de relojoaria numa família de amigos. Ele permanece 1 ano em Rennes, 4 anos em Estrasburgo e 3 anos em Paris, onde ele viveu a Revolução Turbulenta de 1848, que levou à abdicação do rei Luís Filipe e à eleição do presidente da República, Luís Napoleão Bonaparte. Luís Martin é filho de militares, é um homem da ordem, do dever cumprido, é um homem que está sempre disposto a intervir e tomar decisões. É um homem meditativo, profundamente religioso, leva consigo o sonho de abraçar a vida monástica, faz uma tentativa, inclusive, de ingressar no mosteiro grande de São Bernardo, né? Fracassa, é dispensado pelos monges, volta para casa, tem que aperfeiçoar os seus estudos, tem que aperfeiçoar o seu latim. Depois de 1 ano e meio de aulas particulares, se dá conta de que não é essa a sua vida. Se dá conta de que não é essa a sua vocação. Abandona os estudos e vai então concentrar-se na sua profissão de relojoeiro. Aos 27 anos, em 1857, precisamente em novembro, ele compra em Alençon, no número 15 da rua Ponte Nova, uma casa onde ele instala a oficina e venda, a qual em breve acrescenta uma mostra de joalheria. Leva consigo seus pais, os pais moram no segundo plano, e na parte inferior, na parte térrea, ele instala então a sua relojoaria. Os seus negócios prosperam. Em 7 anos, ele tem pagas todas as dívidas e compra nos arredores da cidade um jardim com uma
pequena torre hexagonal de 2 andares, chamada o pavilhão, onde ele vai com frequência, será o lugar onde ele vai se dedicar com mais frequência à oração e também à leitura. Nós vamos ouvir na história de uma alma Santa Teresinha falar das suas excursões. Santa Teresinha acompanhava o pai ao pavilhão, sobretudo quando o pai ia para a pescaria. Não é? Entre os amigos era muito comum ouvir chamar Luís Martin de Luís o pescador. Gostava imensamente da pescaria. Bom, então nós temos assim uma visão rápida da vida de Luís Martin, né? Aquele que Santa Teresinha diz ser o seu rei, aquele que Santa Teresinha nutria um amor extraordinário, um amor de filha. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o casamento de Luís Martin e Zélia Guerrin. Zélia é uma mulher enérgica, de um coração transparente. Se vocês quiserem apresentar a fotografia 2, né? Zélia era uma mulher enérgica, de coração transparente, espírito prático, criativo, ativa, profundamente cristã. Né? O que caracterizava a sua alma era a capacidade de esquecer-se para servir, para ajudar os pobres. Com 18, 19 anos, Zélia Martin pede admissão nas Filhas da Caridade, as irmãs de São Vicente de Paulo, que cuidavam do hospital em Alençon, né? Que consagravam sua vida aos doentes hospitalizados. A superiora da comunidade dissuade, ou seja, convence Zélia que ela não tem vocação para a vida consagrada, para a vida religiosa. Zélia também não insiste e se dá conta de que a sua vocação é de fato de ser mãe, de ter muitos filhos, né? Filhos que, se Deus permitir, possam se consagrar a Ele. No dia 13 de julho de 1858, na igreja de Nossa Senhora de Alençon, como se costumava fazer naquela época, Luís Martin, com 35 anos, e Zélia Guerrin, com 27 anos, dão diante de Deus um sim recíproco. É o dia do matrimônio deles, é o dia que hoje se comemora a memória de Santos Luís e Zélia Martin. Se casaram, como costume da época, à meia-noite do dia 13 de julho. Trocam promessa de fidelidade, cujo símbolo é o anel, e os seus corações com o primeiro olhar de casados. Estavam casados, unidos. Hoje, isso para nós parece ser inverossímil. Mas naquela época, muitas mulheres iam para o matrimônio sem saberem em que consistia a vida conjugal. O relacionamento com o marido. A sexualidade naquela época era cercada com tamanho tabu que muitas jovens desposavam sem saber como se consumava o ato do matrimônio. Zélia, embora desejasse ser mãe, não conhecia as realidades do matrimônio. Nós podemos dizer que para ela foi um grande choque emocional quando ela se dá conta no que consistia a vida conjugal. E aí a gente vê a grandeza de Luís Martin, porque Luís se comporta de uma maneira muito delicada. De comum acordo com Zélia e com candura, ele
se comprometem a viver como irmão e irmã, numa união de corações e de oração, e numa comunhão de bens. É aquilo que se diz hoje o casamento josefino. O casal se compromete a viver junto sem ter uma vida conjugal. Em parte, isso parece corresponder ao que eles aspiravam anteriormente, quando desejavam a vida consagrada. Hoje, para nós, isso é muito difícil entender, mas era uma prática muito comum no final do século XIX. Então, eles têm os olhos deles fixos em Deus. E justamente porque eles têm os olhos fixos em Deus, eles voltam a escutar a Deus. E tomam então a decisão de ter muitos filhos. Teresa, que será a nona, vai se dar conta da dimensão da providência que dirigiu o seu nascimento. Teresa escreve no seu manuscrito: foi ele que a fez nascer, ele que a fez Teresa nascer numa terra santa, como que toda impregnada de um perfume virginal. Zélia é uma mulher, é uma mãe apaixonada pelos seus filhos. Teresa, a nona filha, tinha sido para ela a bem-vinda. 15 dias antes do nascimento de Teresa, ela se confidenciava com a sua cunhada: agora todos os dias estou à espera do meu anjinho. Se Deus me der a graça de poder amamentá-la, será um prazer criá-la. Amo as crianças com paixão. Nasci para ter filhos. Para Zélia, esperar o nascimento de Teresa foi como que carregar em si uma música profunda. Ela e a filha vibram juntas, com dificuldade. Com dificuldade, ela escreve à sua cunhada: enquanto a trazia comigo, dei-me conta de uma coisa que nunca me tinha sucedido com os meus outros filhos. Quando eu cantava, ela cantava comigo. Conto-lhe, ninguém poderia acreditar nisso. 3 anos mais tarde, ela escreve: que feliz sou de a ter. Julgo que lhe quero mais que a todos os outros, sem dúvida, porque é a mais pequena. Zélia, ainda jovem, era filha de uma família modesta. Os pais eram muito religiosos. A irmã mais velha era Elisa, que depois se tornou visitandina no mosteiro da Visitação de Mans. O filho mais novo, o caçula, era Isidoro, que nós vamos ouvir falar mais vezes, tio de Santa Teresinha, Isidoro Guerrin, que residia em Lisieux. Zélia os 3 eram filhos de uma família muito modesta, muito simples. O pai era um militar aposentado, com aquilo que recebia não tinha suficiente para sustentar a família. Fez uma tentativa de construir um bar, de adaptar a parte de baixo da casa e torná-la um bar, mas a mãe era de um temperamento muito difícil. Enquanto o pai permanecia no fundo, na oficina, na carpintaria, a mãe atendia os clientes e por pouco perdia a paciência. E os clientes acabaram por deixar de frequentar o bar da família Guerrin. E Zélia se sentia na necessidade de encontrar um sustento para si e para a sua família. Nas vésperas dos seus 20 anos, ela faz uma novena a Nossa Senhora
para que Nossa Senhora indicasse qual trabalho ela poderia realizar. E no dia 8 de dezembro de 1850, ela escreve: hoje Nossa Senhora me manda fazer o ponto de Alençon. A gente poderia apresentar a foto 8 para que a gente tenha uma noção do que é o ponto de Alençon. Então ela diz: hoje para mim é um dia memorável. Eu obtive 2 vezes grandes graças deste dia. É para mim um dia de grande festa. A ideia de Zélia, na verdade, não era de confeccionar o ponto de Alençon, que é um dos trabalhos mais refinados e mais belos. E eu já dizia que no século XVII, Alençon já se tornara notável, conhecida, por causa do ponto de Alençon. Era um dos locais onde se confeccionava. Eu dizia que este ponto também era chamado de renda das rainhas. É um trabalho muito minucioso, muito minucioso. Zélia tinha como intenção criar um negócio onde ela pudesse recolher das rendeiras o trabalho feito, e ela com sua irmã Elisa depois então iam costurar os pedaços do ponto. E tinha que ser uma costura tão perfeita que não poderia parecer que aqueles pedaços estavam grudados. Então Zélia, quando descobre a profissão que Deus lhe quer, ela então se estabelece e sai à procura de rendeiras, operárias, que vão trabalhar para ela, e ela e Elisa vão então fazer o trabalho de unir. Geralmente as rendeiras traziam 15 centímetros, e elas tinham que unir. Ela diz que em 4 meses ela chegava a confeccionar 4 metros do ponto. Portanto, cada mês ela levava um mês para confeccionar 1 metro do ponto que era trazido pelas rendeiras e era entregue para ela e para sua irmã Elisa. A costura tinha que ser tão perfeita que a costura tinha que ficar quase que invisível. Quase que invisível. A mãe aprova o projeto de Zélia na condição de que a sua irmã mais velha, Maria Luísa, eu dizia Elisa, mas é Maria Luísa, ficasse como a responsável pela empresa. Bom, elas começam o trabalho. Em pouco tempo elas já se projetam. Uma casa em Paris se compromete a comprar a renda confeccionada por elas. Na exposição industrial de Alençon, que ocorre alguns anos depois, Zélia vai conseguir pessoalmente os elogios do júri pela beleza das rendas, a riqueza dos seus desenhos, a sua inteligente direção. Isso em 20 de julho de 1858. 20 de junho de 1858. Um mês depois, Zélia se casava com Louis Marton. O encontro de Louis com Zélia é um encontro muito interessante. Fanny Guérin é mãe de Louis, Fanny Martin é mãe de Louis Martin. E Fanny Martin frequentava a oficina onde Zélia e Maria Luísa, as irmãs, frequentavam para aprender a confeccionar, a costurar a renda, o ponto de Alençon, as rendas de Alençon. E a mãe de Louis estava muito incomodada porque Louis já estava chegando aos 35 anos e ainda não tinha uma pretendente. Tudo parecia
que Luís viveria sua vida celibatária, solteiro. E Fanny Guerrin-Martin é que conhece Zélia e fica encantada pela candura de Zélia, pelo seu jeito de ser, pelo seu jeito de relacionar-se. E Fanny diz a Zélia do seu filho e que ela ia comentar com o filho se ele não queria conhecer Zélia. Mas nesse tempo, entre a descoberta de Fanny e o encontro dele, e o possível encontro deles, Zélia e Luís se encontram casualmente sobre a ponte de São Leonardo, na Alençon. Houve um troque de olhares, Luís a cumprimentou com o chapéu, não é? E a partir daí eles conversam, não é? Ele cria uma estima de um com o outro, e durante 3 meses eles voltam a se encontrar, a se falar, né? Vê que surge um amor profundo entre eles, né? E após 3 meses eles então celebram as suas núpcias na Catedral de Nossa Senhora de Alençon, né? Alençon. Casados, eles vão residir na rua Ponte Nove 15, onde já morava Luís com os pais. Zélia transfere para lá a sua oficina, né? E ambos trabalhando, eles vão rapidamente encontrar-se numa situação muito folgada. A gente poderia mostrar a figura número 3. A figura número 3, nós temos aí a oficina, a relojoaria de Luís Martin, né? A parte de baixo é a relojoaria e a parte de cima é onde Luís mora com os seus pais e que, uma vez casados, vai levar consigo Zélia, né? Essa é a relojoaria de Luís Martin, né? Só para que a gente possa ter uma noção da condição deles, né? Luís eu dizia que Luís compra nos arredores de Alençon uma pequena propriedade onde tem lá uma torre hexagonal, né? Chamada Pavilhão, com 2 pavimentos, né? E ele pagou por ela 11 mil francos, que naquela época correspondia a 75 mil dólares americanos, né? Ou melhor, 11 mil francos que em 1995 corresponderiam a 75 mil dólares americanos. Zélia, que vai para o casamento, leva como dote, fruto das suas poupanças pessoais, 5 mil francos. Portanto, eles podem começar a vida de maneira muito folgada. Uma realidade é também a fotografia número 4. Na fotografia número 4, nós vemos a ponte de São Leonardo, lá em Alençon. É muito interessante. Depois também nós podemos ver a fotografia número 13, que nos dá uma visão mais exata isso. Uma visão é a renda de Alençon, uma visão mais exata da renda de Alençon, que era confeccionada em Alençon e que Maria Luísa e Zélia costuravam de maneira tão perfeita que pareciam ser uma mesma peça, uma única peça, sem recortes e sem costuras. Bom, nós sabemos que o final do século XIX, já no final do século, até há poucos anos, né, a mortalidade infantil era muito frequente. Então agora nós vamos falar rapidamente a respeito
a respeito dos filhos de Zélia e Luiz Martin. Bom, já em 1860, lembrando que eles se casam em 1858, aos 22 de fevereiro de 1860, nasce a primogênita, a pequena Maria Luísa, que depois nós vamos ouvir falar dela nos manuscritos, e quando Santa Teresinha se refere a ela, se refere como Maria, porque Maria Luísa será a madrinha de batismo de Santa Teresinha. Portanto, 22 de fevereiro nasce a pequena Maria Luísa, chamada depois apenas por Maria. 7 de setembro de 1861, nasce Paulina. 3 de junho de 1863, nasce Leônia. Essas 3 filhas, as 3 primeiras, Zélia vai criá-las pessoalmente. Maria chega até os 80 anos, Paulina chega até os 90 anos e Leônia chega até os 78 anos. Tem uma longa vida essas 3 primeiras filhas. A primeira dor que Zélia sofre com seus filhos é o fato dela não poder criar a 4ª filha, Helena, que nasce aos 13 de outubro de 1864 e que é necessário entregar a uma ama. Olha, nós estamos em 1864 e já nesse período Zélia sofre com um gânglio no peito, que acabará por converter-se no câncer, da qual ela morrerá 3 anos depois. Helena encanta Zélia. É uma menina viva, robusta. Zélia vai com frequência à casa da ama para encontrar-se com a pequena. Uma outra grande alegria, 20 de setembro de 1866, nasce o menino Maria José. Todos os filhos de Zélia e Zélia e Luiz Martin têm o nome de Maria. Né? Então era costume, mesmo sendo menino, que o primeiro nome fosse o nome de Maria. Né? Para Zélia foi uma grande alegria, porque esse menino era a sua esperança de um dia poder ser sacerdote e ser missionário. Por desgraça, ela tem que entregar o menino a uma ama, ela não pode amamentá-lo, a uma jovem camponesa de Semalé, né, uma pequena vila que fica a 13 quilômetros de Alençon, a uma senhora chamada Rosa Taillet, que era chamada como Rosinha, e que será também a ama de leite de Santa Teresinha. A gente pode ver na foto 11 a casa onde residia Rosa Taillet. Aí tem a fotografia de Moisés e Rosa Taillet. Foi quem criou, quem amamentou José Maria e depois no futuro vai amamentar também Santa Teresinha. No dia, portanto, ele nasce em 20 de setembro de 1866. No dia 14 de fevereiro, esse menino morre e a gente pode imaginar a dor que isso provoca no coração dos pais. Mas esse não será o único luto na família. Depois de um nascimento difícil, de contínuas doenças, vem um segundo filho, agora chamado José João Batista, que também foi entregue a Rosinha para que ela o amamentasse e que morre 8 meses depois, no dia 24 de agosto de 1868. Em 28 de abril de 1869, portanto, nem um ano depois da morte de José João Batista, nasce o 7º filho, Celina, a futura irmã Genoveva. Não é?
a futura irmã Genoveva. Enquanto isso, acontece que Zélia está novamente grávida. Agora nasce uma outra menina, cujo nome é Maria Melânia Teresa, nasce em agosto de 1870 e morre 53 dias depois. E as provações não acabam. Até os últimos dias da sua vida, Zélia terá que preocupar-se com a sua Leônia. Essa filha que era diferente das outras, era menos capacitada, era o patinho silvestre, que fugia a todo bom conselho. Leônia, a original, a inesperada, que mais tarde, depois de 3 fracassos na vida religiosa, chegará também a ser religiosa na Visitação, onde será modelo acabado do pequeno caminho que Teresa lhe ensinou. O ano de 1870 é um ano bastante agitado para a família Martin. A pequena Helena morre, nasce e morre a pequena Teresa Melânia. O pai vende a relojoaria a um sobrinho que havia se enriquecido com uma avultuada herança, e eles vão mudar da Ponte Nova, número 15, para o número 36, na Rua de São Brás. Na Rua de São Brás. Então, por favor, queira projetar a foto número 5. Número 5. Esta é a casa onde eles vão residir. A partir de 1870, é a casa onde vai nascer Santa Teresinha, é a casa onde também Santa Zélia morre. Na frente da casa fica a prefeitura da cidade. É uma ampla construção, onde Santa Teresinha vai com muita frequência brincar com as filhas do prefeito. Portanto, 1870 é um ano muito agitado. Em 1870 ocorre a invasão alemã na França, a guerra franco-alemã com a ocupação da França. Havia uma preocupação por uma ameaça constante de invasão dos prussianos em Alençon, o que veio acontecer. Eles ocupam Alençon em 1871. Os Martin têm que acolher em casa 9 soldados prussianos. E me parece que junto com os soldados 5 crianças. E numa das cartas, Zélia escreve à sua cunhada que eles não são nem maus e nem ladrões, mas um horror. Comilões como eu nunca vi. Comem tudo sem pão. Comem um guisado de cordeiro como se fosse uma sopa. É o comentário que Zélia faz dos soldados que ficam hospedados na casa da família Martin. Embora a família não conviva com a pobreza, nunca faltou nessa família as preocupações materiais. Preocupações com o comércio, que tem sempre que mudar. Caso contrário, se perde o lugar. Preocupações com a doença dos filhos, os problemas de educação, quanto ao futuro das crianças, das meninas, que Luiz e Zélia ainda não animam para o convento e para os quais há que preparar um dote, caso venham no futuro a se casar. Mas as preocupações desta família, elas são integradas numa visão profundamente cristã. O abandono em Deus, a confiança, a oração diária, o jejum eclesiástico, a santificação do domingo, a vida litúrgica,
a honradez comercial, a estima pelos operários, a ajuda aos necessitados, o compromisso concreto com os desfavorecidos, tudo isso é algo sagrado para esta família. E eis que chega 1872 e Zélia espera um novo bebê, o primeiro que vai nascer na casa da rua de São Brás, diante da prefeitura. Que felicidade quando chega o dia 2 de janeiro de 1873, precisamente às 23h30. Depois, 2 anos e meio depois da morte de Melânia, nasce uma outra Teresa. Ela chega como que um dom, o fruto tardio de um amor conjugal. Teresa, nesta data, tem já os seus 42 anos e Luiz Martin já tem 50 anos. Por isso, eles já não esperavam mais uma nova gravidez e uma nova criança. Esperavam que fosse um menino, tinham imaginado a partir de 2 meses, porque Zélia dizia que ela sentia que a criança era muito mais forte do que os outros filhos. E Zélia havia rezado para que fosse um filhinho que pudesse chegar um dia a ser sacerdote e um bom missionário. Mais de um ano, Teresa, que se recupera lentamente, enquanto continua a ser sensível aos catarros, viverá no campo, na humilde casa de Moisés e de Rosa Tailê, juntamente com os 4 filhos do casal. Juntamente com os filhos do casal, com a vaca Rosa e com as galinhas. Uma primavera, um outono, um verão, um outono e um começo de primavera. Teresa cresce no meio da alegria familiar. Gritos de crianças, canto de pássaros, assobio do vento, vista e cheiro de frutos, de flores, ervas, animais, pequenos passeios à igreja paroquial. Né? No verão, a menina Martin, queimada pelo sol, é levada nos carrinhos pelos campos, inclusive montada na vaca, na Rosa, é levada a Lisieux, onde às quintas-feiras acontecia uma grande feira, onde se reuniam agricultores, pequenos artesãos, para vender os seus produtos, e onde com frequência iam o casal Moisés e Rosa Tailê. Na correspondência de Zélia, ela dá diversos detalhes de Teresa nesse período da sua vida. Teresa se torna uma verdadeira camponesa, uma menina da roça, né, com todos os seus gostos. Né. Teresa, a Zélia, numa carta à sua cunhada, diz que numa das quintas-feiras, quando Rosa deixa Teresa na casa dela, Teresa vai com muita dificuldade no colo de Zélia. Teresa fica encantada com as rendeiras, porque as rendeiras usavam os trajes muito parecidos com os trajes do campo, de Rosa Tailê. Teresa fica muito encantada com as rendeiras, beija uma, abraça outra, se sente muito familiar a elas, mas quando se trata de chegar perto de Zélia, a menina tem verdadeira dificuldade de abraçar a mãe, porque a mãe não tinha aqueles traços, os traços que tinha a família onde ela vivia. Eu gostaria de ler para vocês um breve trecho aqui de uma carta que Zélia escreve a Louis Martin. Né? Eu acho que é uma das cartas mais bonitas de Zélia. E essa carta eu gosto de ler, quero ler, para que a gente possa compreender que se tratava de um casal apaixonado, um casal de um profundo amor um pelo outro. Reflito e procuro tirar partido.
Zélia está escrevendo para Luís: tenho-te todo dia no pensamento. Digo-me, nesse momento ele está a fazer isso. Estou impaciente por estar a teu lado. Amo-te com todo o meu coração. E vejo que o meu afeto aumenta pela privação que experimento com a tua presença. Experimento da tua presença. Ser-me impossível viver separada de ti. Não é a Teresa, mas ao seu Luís querido, a quem se dirige aqui a partir de Lisieux, onde visita o seu irmão Isidoro e a sua cunhada, quando Teresa ainda está em Semalê. Luís é o homem santo com que ela é sempre muito feliz. Torna-lhe a vida muito doce. É um marido como desejaria todas as mulheres. Desta confissão, aos 4 anos e meio de vida de casados, não mudou nada 11 anos depois, a não ser a sua vontade de chegar a ser santa. Não será fácil. Há muito que devastar e a madeira é dura como uma pedra. Teresa volta para casa no dia 2 de abril de 1874. Zélia diz que é uma menina encantadora, uma criança encantadora, muito meiga, muito avançada para a sua idade. Zélia diz: me encanta a sua boquinha. Né? Certamente Teresa passa por um processo de readaptação, tem que se desapegar de Semalê, da sua Rosinha, mas logo ela reencontra as suas raízes na família Martin. Né? Ela, nas suas correspondências, Zélia fala das carícias que Teresa faz na mãe, no amor apaixonado que Teresa tem pela mãe, Teresa que não quer afastar-se jamais da mãe, mas também fala das raivas espantosas da menina, rasgaria tudo, o que é um pouco delicado, é um furorzinho, ela diz, tão atordoado, tem uma teimosia quase invencível, tem uma boquinha linda que pode gritar até afogar-se. A mãe diz que é um diabinho, que é a alegria da família, uma natureza escolhida, pequena natureza angelical. Mais tarde, Teresa vai dizer: uma natureza como a minha, um grande amor próprio. Teresa mais tarde vai dizer: quão longe eu estava de ser uma menina sem defeitos. Por outro lado, ela vai dizer do seu amor ao bem. Bastava que me dissesse que uma coisa não estava bem para não ter vontade que me repetissem 2 vezes. E ela vai dizer, vai citar uma carta de Zélia Martin que fala do coração de ouro desta menina. Teresa é muito observadora. Ela capta as mensagens da vida. Ela escuta com muita atenção. Sem mostrar, ela dava muita atenção a tudo aquilo que passava, aquilo que se dizia à sua volta. Né? E mais tarde, quando ela se refere a isso, ela diz que ela se lembra como se fosse agora. Com o passar dos anos, vai se comprovando o seu orgulho natural e, ao mesmo tempo, o seu amor ao bem, que acolhe os conselhos que lhe são dados, né? Que transmitia uma ação secreta de Jesus. Soube tirar proveito de todos os seus defeitos, que, dominados a tempo, lhe serviam para crescer na perfeição. Né? Teresinha encontrou na mãe uma educadora espiritual de primeira classe, que soube elevar o coração da filha e despertar o coração da filha para Deus. Zélia orientou a liberdade de Teresa, pondo e voltando a pôr esta criaturinha no bom caminho. A boa semente florescerá abundantemente. Amava muito a Deus
e oferecia-lhe muitas vezes o meu coração, servindo-me de uma formulazinha que a mamãe me tinha ensinado. Teresa é consciente de tudo quanto deve a esses pais incomparáveis, os quais ela diz, julgará mais dignos do céu do que da terra. Teresazinha escreve, aprove a Deus rodear-me de amor toda a minha vida. As minhas primeiras recordações estão marcadas pelos mais ternos sorrisos e carícias. Mas se colocou junto de mim muito amor, também pôs muito dentro do meu coração, criando-o amante e sensível. E assim eu amava muito o papai e a mamãe e testemunhava-lhes a minha ternura de mil maneiras. De que ternura, de que mudanças foi testemunha a casa da Rua de São Brás. Eu pediria que vocês projetassem a foto número 7, que tem o hall de entrada e a escada que conduz à parte superior, onde estavam os quartos. Você vê no fundo, aí no fundo, uma porta coberta por uma porta com vidraça, onde tem uma cortina. Essa porta é o portão que dava diretamente para o jardim, que dá diretamente para o jardim da casa de Luiz Martin. Essa escada é onde Santa Teresinha depois onde vai ocorrer a conversão de Santa Teresinha. Na noite de Natal de 1888, eles chegam na parte oposta da escada, tem a sala, onde tem a lareira, onde estavam os enfeites de Natal. O pai entra na sala, está cansado, faz um reclamo alto, e Teresinha está subindo essa escada, escuta, e tudo indica que ela deveria derreter-se em pranto, e ao contrário, ela sobe, tira o seu chapéu, tira as luvas, desce radiante de alegria, venceu a sua dor, esqueceu-se de si, e ela vai dizer, a partir desse momento fui feliz. Já há 12 anos, Zélia Martin sofre com um caroço no seio que foi se degenerando lentamente num câncer. Ela consulta os médicos e toma consciência da cruel verdade da sua morte iminente e da inutilidade de uma intervenção cirúrgica. A família fica consternada. Zélia vive ainda alguns anos a mais para acabar o seu trabalho de educadora, sobretudo por causa de Leônia, a filha das suas preocupações intermináveis, na qual, contudo, nota grandes progressos. Vai em peregrinação a Lourdes com Maria e Paulina, mas o milagre não se realiza. Teresa anota em silêncio todos os detalhes, os pormenores da doença da mãe. No dia 28 de agosto de 1877, Zélia torna-se a nossa mãezinha do céu. A sua filha da terra sofrerá terrivelmente a sua falta. A mesma Teresa indicará mais tarde a profunda ruptura que o desaparecimento desta incomparável mãe deixou nela, na idade tão vulnerável de 4 anos e 8 meses. A ternura do pai e das irmãs nunca poderão remediar totalmente. Teresa escreve, não dizia a ninguém os sentimentos profundos que experimentava na última despedida da mãe, e não me lembro ter chorado muito. Escreve ainda, desde a morte da mamãe, o meu caráter alegre mudou completamente. Eu, tão viva, tão expansiva, tornei-me tímida e calma, excessivamente sensível. Nós terminamos hoje a nossa exposição, falamos sobre o tema A Filha de Luiz e Zélia Martin. Conhecemos já alguns detalhes da família onde Santa Teresinha nasce e vive. Eu tenho aqui comigo um texto que eu gostaria de divulgá-lo. Trata-se de uma publicação do cultor de livros
O texto se chama O Reflexo da Glória Divina. O autor é José Gleilton da Silva. É um novo texto, faz uma apresentação nova da espiritualidade de Santa Teresinha. Aquelas pessoas que desejarem poderão entrar em contato com o Cultor de Livros. É fácil encontrar no Google e fazer o seu pedido. É um livro pequeno, fácil, de bolso, e é muito interessante porque trata de um aspecto novo relacionado a Santa Teresinha do Menino Jesus. Vamos fazer uma pequena oração. Se vocês quiserem projetar a foto 6, é o leito onde nasceu Santa Teresinha e onde a sua mãe morreu. E sobre o leito está a imagem de Nossa Senhora do Sorriso. Então vamos fazer uma saudação a Nossa Senhora, pedindo que por intercessão de Santa Teresinha, ela interceda pelas nossas necessidades e pelo nosso mundo nesses dias tão difíceis. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Teresa do Menino Jesus, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem.